Olá, sejam bem-vindos à roda de conversa genealógica que faz parte do projeto Memórias da Sociedade Kenya Club. Estamos aqui reunidos com as famílias que têm uma relação com a história da sociedade para as futuras gerações, para a história de Joinville. A Sociedade Kenya Club é completa, está na década de 60 anos, de 65 anos da sua história. Por isso, estamos conversando com todas as famílias para entender esse processo de resistência, memória e tradição. Estamos aqui com a família da Lúcia Nara para conversar com ela um pouquinho sobre essa relação que vocês têm com o Quênia. Iniciaremos com a apresentação de vocês. Muito obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Então, eu sou Lúcia Nara Ferreira, mais conhecida como Nara Ferreira, e estou no Quênia desde os meus 15 anos atuante. Oi, eu me chamo Ruana Maíra Ferreira, eu sou filha da Lúcia Nara Ferreira e estou no Quênia há 34 anos. Eu sou o Juan, tenho 29 anos e estou no Quênia tocando na bateria desde os 11 anos. Sim, que maravilha, né? E a relação que vocês têm com o Quênia? Como isso inicia? Então, iniciou assim que chegamos em Joinville, na década de 70, que eu, através do meu pai, que era militar, teve a transferência aqui para Joinville. E o fato dele ser músico, né? Músico e compositor, ele foi convidado para tocar no Quênia, ainda quando o Quênia era de madeira, né? E depois foi aumentando cada vez mais a aproximação, né? Mas eu era muito pequena assim quando eu cheguei em Joinville. E depois, aos 15 anos, eu retornei ao Quênia, dizendo para o meu pai que era aqui que eu queria ficar, eu não queria ficar em outro espaço. Eu não queria, que foi mais pelo coração mesmo de escola de samba, onde o batuque tocava muito forte. E o meu pai era de outra escola e eu vim para a Sociedade Quênia, onde tinha a escola de samba do Quênia. Não só eu, como minhas irmãs mais velhas, que também foram chamadas para ser vocal do LP do Quênia, né? Então, lá naquele tempo, aos 15 anos, eu fugia de casa com meu irmão, né, Luciano, mais novo que eu, para poder estar aqui dentro, porque eu me sentia em casa. E o meu pai não conseguiu me segurar. Ele disse assim, então tá, vai e faz aquilo que você gosta. Eu me senti em casa. Depois, no ano de 90, parou, o Quênia parou, não tinha mais carnaval, porque o que movimentava o salão, que eu lembre, era o carnaval, o ano todo, né? Eram os sambões toda sexta-feira, aos sábados os bailes que tinha, baile de Natal, baile de Páscoa, baile de Dia das Mães, tudo era a renda que gerava para o carnaval do próximo ano. Então, Ali, parecida não, né? É igual, né? Diferente dela, eu só não fugia de casa, né, mãe? Porque ela sempre me trazia junto. Então, a minha relação aqui com o Quênia começou desde novinha, ela sempre me trazendo, né? Inclusive, eu tenho uma memória assim muito forte aqui dentro, porque eu tive a minha primeira Eucaristia aqui, né? A gente fez uma festa aqui, meu aniversário de 15 anos foi aqui no Quênia Clube. Então, assim, ó, não tem como eu fugir, sabe? De estar aqui, né? Tanto por causa da escola de samba, por causa da mãe, e também, assim, ó, eu tenho 3 filhos, né? A Maitê, o Benjamin e o Levi. A Maitê hoje é passista, o Benjamin é mestre-sala e o Levi tem 3 aninhos, é ritmista, né? Estamos levando eles tudo nesse caminho, para não perder essa cultura do Quênia, essa nossa cultura, né? Da nossa família. Juan? Eu sempre vim pela influência da família, né? Que o pai era músico, ele era puxador de samba enredo aqui no Quênia desde o primeiro ano.
daí eu sempre toquei na bateria. Daí eu vinha junto com a família, né? Não precisava fugir de casa porque já estava no sangue, né? A gente vinha, se divertia, todos os ensaios, vestia a camiseta da escola de samba. Era sempre uma festa, né? Que bom. A gente sempre esperou, né, por esse momento, né? Sempre esperou, mês de fevereiro. Nara, tu falou da importância do teu pai, né, na Sociedade Quênia Clube, porque é ele que abre essa porta para a Sociedade Quênia Clube. Diga para nós, quem foi o teu pai na história de Joinville? Então, o meu pai foi reconhecido em Joinville como compositor do Exército. Fez várias propagandas. Por quê? Porque ele cantava, ele compunha, ele era do Exército, ele ganhou prêmio quando foi inaugurada a Ponte do Trabalhador, com um samba, não foi um samba enredo, ele na época se chamava Marcha Rancho, Marcha Rancho, que ele compôs junto com um outro militar, não lembro o nome agora no momento. Então, tudo que relacionava a música, ao samba, o meu pai estava dentro. Meu pai tocou com o Beira, tocou com o seu Nelson, com o seu Melo, com várias pessoas que ele era metido tipo eu, assim. Acho que eu tenho muito isso dele. Ali tem algo que me chama atenção. E ele dizia para mim, você não tem que ter medo de entrar. Porque quando teu pai chegou em Joinville, não conhecia ninguém. Então, foi nas rodas de samba, nas rodas, nos barzinhos, que ele foi chegando, ele foi se apresentando, ele foi mostrando aquela voz maravilhosa que ele tinha, né? E ele abriu um espaço para todos nós, para nossa família dentro de Joinville. Por isso que ele faleceu e a gente nunca mais saiu daqui. Nós adotamos a Joinville, né? E a Príncipes do Samba, a Sociedade Quênia, como nossa raiz. Não somos mais raiz porque não estávamos aqui na década de 60, né? Mas eu digo assim que eu sou Quênia, eu sou a escola de samba, isso aqui faz parte de mim. E se alguém disser o contrário, eu acho que eu brigo. Porque o pai, ele dizia assim, ó, aquilo que tu quer fazer, você vai e faça. Você quer estar, você esteja. Porque apesar de eu ser tímida, o meu pai não tinha nada de timidez, porque ele tinha um gogó nos barzinhos onde ele chegava sempre. Todo mundo pedia para ele cantar e era a primeira coisa que ele fazia. Ele cantava e ali, e aquela relação, a relação boa que ele tinha aqui dentro do Quênia, que ele deixou isso. Ele partiu antes de que muitos daqui, né? Bem antes, ele partiu muito novo. E eu continuei respeitando o Padilha, o Butiaco, porque eles me abraçaram como minha família. A tia Fioca, hoje eu chamo... A tia Fioca não é meu sangue, mas não era meu sangue. Mas eu acostumei a chamar de tia Fioca, de tia Luísa, porque o fato de não ter mais parentes próximos, né, a gente acaba agregando. A Alessandra mesmo, a gente sempre foi irmã de coração, a gente sempre teve muito próximo, né? Como outras pessoas também. E se for contar, minha família de coração, ela é maior do que muita coisa. Dentro do Quênia, essa família Quênia, ela é a minha família. Minha e dos meus filhos, a gente se sente assim meio que a extensão. A nossa casa é a extensão do Quênia. Aí os netos também, né? Os netos também. Vicente Ferreira, né? É um nome muito forte que eu fui aprender, conhecer o meu avô depois de mais velha, né? Não sabia a importância que meu avô era, né? Aqui dentro do Quênia, aqui na história. E a mãe sempre falava para mim, a minha avó sempre falava: teu avô tem LP, o teu avô canta, o teu avô tem músicas, né? Quando meu padrasto ia para as rodas de samba aqui no Quênia ou qualquer outro lugar em Joinville, ele sempre cantava uma música. E essa música sempre deixou muito assim, ó, na minha memória. Eu tento passar para os meus filhos para que eles também lembrem que o vô deles, o Bisa, né, foi uma pessoa muito importante em Joinville. O Paulão regravou a música daquela.
vou buscar você. Era outra. Quem fala de mim por trás. Eram duas que músicas que ele tinha. Quem fala de mim por trás, eu juro que tem mágoa. Quem tem sua roupa suja, lava em casa. Então, assim, ó, são músicas que ele regravou. Eu não cheguei a conhecer ele, eu não lembro dele, né? Porque eu tinha 3 anos. Mas são memórias que vêm na minha cabeça por conta de pessoas hoje em dia, né? Que cantam e me faz sentir a presença da minha avó, que cantava muito, da minha outra tia que faleceu, né? Que cantava muito dentro de casa, que a gente morava todo mundo junto. Então, eu me sinto a família, sabe? Me sinto com aconchego, com aquele abraço, só de lembrar do vô. Juan, teu avô era Ogan, né, de Umbanda em Candomblé. Teu pai é puxador de escola de samba. Sim. Teu tio, mestre de bateria. Como que é esse legado musical para ti dentro dessa família da Luciana? Cara, uma responsabilidade muito grande, assim, porque a gente vem ensaiar, a gente pega, parece que mais fácil os toques, parece que tem uma musicalidade no sangue mesmo, sabe? É uma coisa, tipo, que tu ouviu, tu já consegue pegar, porque vem de geração, né? Cresceu ouvindo, a influência do pai, a influência do tio. Meu tio é mestre de bateria aqui hoje em dia, né? Eu toco com ele, né? Mas é muito legal, assim, é diferente, sabe? Até a cobrança é diferente. Então, isso, quanto à cobrança, o pessoal já te bota a régua mais elevada para ti? É uma cobrança sadia, assim, né? Tipo, a gente tem os break, tem os cortes, tem que pegar, tem que vir ensaiar. Como, não chegou atrasado, não, já liga, já... A cobrança é um pouco maior, assim, né? Mas é sadia. Isso é tanto na escola de samba ou isso também vem em casa? A mãe e a irmã cobram também um aprimoramento da técnica? Cobra, tem que ensaiar, né? Cobra acessa e não vem ver o ensaio. Se não faz alguma coisa, não, tem que vir. Mas a gente gosta também de estar participando, né? Ô Nara, tu falou, a gente sabe que o teu pai foi Ogan. Qual a importância disso para a família de vocês, que era uma família de fora de Joinville, né? Sem rede de sociabilidades? Qual a importância da religião para uma família negra que vem se instalar na década de 70 em Joinville? Então, né, a parte de religiosidade da minha família já vem desde a minha mãe, a minha avó. Minha avó era benzedeira, né? A minha mãe, benzedeira, só que ela participou do desenvolvimento dela em Curitiba, quando a gente morou lá, né? E depois aqui em Joinville teve uma certa dificuldade dessa parte. Para o samba foi mais fácil, mas para a parte espiritual era muito oculto. Aqui em Joinville foi bem complicado. Então, durante muitos anos, eu lembro que a gente ia para Curitiba nos finais de semana, quando meu pai não estava de serviço no Exército, né? Aí ia para Curitiba, depois voltava, tá? Aí aqui conversa com um, conversa com o outro. Parecia que o pessoal, eles não gostavam muito de abrir sobre a parte espiritual, né? Sobre a religiosidade. Aí, durante muito tempo, como meu pai e minha mãe iam para Curitiba, aconteceu das minhas irmãs começarem a namorar e tal, e conheceu um menino, um rapaz, minha irmã, né, Lucilena, minha irmã mais velha, conheceu um moço que era de centro, né, aqui dentro do Quênia. Conheceu, aí levou, aí falou e conversou, meu pai e minha mãe começaram a frequentar, né. Eu, na época, estava com 11 anos, quando eles começaram a frequentar em Joinville. Eu não ia. Aí depois, aos 14 anos, é que eu fui participar, né? E nessa casa, meu pai e minha mãe, eles frequentavam Umbanda. Essa casa era de Candomblé. Então, aonde eu me iniciei, né, de religião,
foi dentro do candomblé. Então eu peguei uma partezinha da Umbanda, com o pai e a mãe, aí eles mudaram, por quê? Porque foi onde eles encontraram acolhida, né? Onde encontraram um lugar onde eles pudessem colocar ali as suas raízes, né? Espirituais, para dar continuidade, sem que precisasse ir para Curitiba, né? E eu tô lá até hoje, entendeu? Eu sou meio que fiel aonde está dando certo, entendeu? Uma coisinha aqui, outra ali. E espiritualidade não é procura, né? Você não tem que procurar fora, você vai procurar dentro. E procurando dentro, é aquele lugar onde você está, onde te transmite a paz, é onde você deve ficar. Então, meu pai passava isso para mim, eu passo isso para os meus filhos, a minha filha já frequenta mais de perto, o Juan ainda tem não é uma resistência, mas ele vai, ele toca, eu não obrigo, né? Eu não obrigo, mas eu digo assim, ó, que é nossa ancestralidade que está ali. Nós não estamos fazendo o mal a ninguém, muito pelo contrário, nós estamos fazendo o bem para nós e para os nossos ancestrais, que é através de nós que eles nos dão aquela força, aquela energia, né, para poder dar continuidade. E dentro do candomblé, eu realmente me encontrei, né? Tô lá 30, 40 anos. Eu comecei, tipo assim, o samba e a espiritualidade entraram na minha vida juntos, entendeu? Então, vindo para o Quênia, que é um clube afrodescendente, entrando na religião de matriz africana, que os dois, para mim, eles fazem tudo, me mantém em pé, entendeu? Então, é isso. Não é que eu não goste, né, de falar, mas a parte espiritual, para mim, eu respeito muito. E assim, Mas falou bem, Nara. É que tem a Alessandra sabe que a gente ainda hoje existe uma barreira para muitas pessoas, né? Então, eu sou transista, né? Trabalho em casa, eu trabalho com pessoas diversas, para pessoas de diversas religiões. A gente evita muito falar sobre religião. A gente evita falar porque tem o preconceito. Sim. Entendeu? Então, eu já botei não tem gente vergonha. Na comunidade negra. Sim, a gente não tem Sim, vergonha, sim, a gente sim. não tem nada. A gente não tem A gente vergonha, só mas é que Porque cada um vê a religião. se de uma perguntar, forma. a gente não vai negar. Se perguntar, a gente não vai mentir. Até porque, assim, chega uma certa época do ano, a gente é obrigado a usar branco. É obrigado a raspar a cabeça. Entendeu? E isso, para mim, sabe assim, me engrandece muito. Eu acredito, Nara, como as pessoas já te conhecem, de cabo a rabo, às vezes as pessoas nem tocam nesse assunto e veem como é muito natural todo o processo que se passa dentro da religião de matriz africana, está tudo certo. Está tudo certo. A Nara é a Nara, que foi capoeirista, que foi passista, que foi a menina que desfilou desde cedo na escola Príncipes do Samba. A Nara é essa, entendeu? Nara, capoeira aprendeu aqui em Joinville? Aqui em Joinville. Capoeira... Eu tinha 17 anos quando entrei na capoeira. Com quem tu aprendeu? Mestre Sinhozinho. Sinhozinho. Mestre Sinhozinho. Bom, Nara, dentro desses 65 anos de história da Sociedade Quênia Clube, de muitos carnavais, muitos bailes, muitas atividades, que memórias interessantes ou até engraçadas nesse processo a família Ferreira tem? Nossa, essa pergunta ela é bem complexa porque assim, ó, foram muitos momentos, vários momentos. Então, como é que eu não sei nem por onde começar. Teve um momento aqui dentro do Quênia que eu tinha, não é que eu fugia do meu pai, né? Não é que eu fugia do meu pai, é que ele dizia assim, tu não tem que estar lá, nós somos a outra escola de samba, dizia assim, mas é lá que eu quero estar. E eu fui chamada para participar de um concurso, né? E ele dizia assim, ó, minha filha, nós não somos daqui, você não tem chance. Pai, mas eu quero, e eu vim. Aí ele disse assim, eu não vou te dar dinheiro para tu comprar
roupa. E tinha que correr atrás de patrocínio. E eu não consegui. Eu peguei 2 vestidos da minha mãe e de 2 vestidos eu fiz um. Entendeu? Quando ela viu eu na passarela com aquela roupa, ela dizia assim, ó, ela não tem mais jeito. E eu faço isso até hoje, tá, gente? Eu tiro daqui, coloco ali. Isso depois ela dizia assim, ó, eu vou te socar quando chegar em casa. Eu dizia, não, mãe, tá bom, beleza. Mas teve outras situações também que aqui dentro do Quênia a cúpula das passistas era muito fechada, né? Muito fechada e eles queriam me colocar em ala, para desfilar em ala, né? E eu dizia, não, eu não quero em ala. Não, todo mundo que começa tem que começar em ala. E eu dizia assim, não, eu não vou começar em ala porque eu sou passista. Ah, mas tu é passista? Só que naquela época a passista era casal. E tinha que, tipo assim, cada uma tinha o rapaz que sambava junto contigo, né? Aí, tá, mas cadê o teu parceiro? Eu dizia assim, não, eu sambo com qualquer um. Aí as meninas começaram a... Hoje elas são super amigas minhas, né? Tem muitas das 40 mais, das 50 mais, que fizeram esse teste comigo, né? Elas voltaram para a escola de samba hoje, mas lá atrás, quando eu tinha 15 anos, elas fecharam eu no meio para me sambar. E eu tive que sambar com cada um dos rapazes que estavam com elas. Aí eu disse assim, pronto, e aí? Passei? Ai, elas queriam me matar, né? Elas queriam me matar, porque a nega era abusada, né? E foi cômico. Depois o Butiaquinho, ele dizia assim, gente, eu falei que a nega samba. Eu falei que a nega samba. Eu disse, é isso aí. E depois de 1 ano, 2 anos, também participei para concorrer à rainha da escola de samba, a rainha da sociedade. Ganhei vários concursos aqui dentro do Quênia. Aí tinha gente que dizia assim, mas ela nem daqui não é. Algo cômico também foi quando eles me colocaram, porque eles diziam vai e eu ia. Participei do concurso da Miss Joinville. Miss Joinville, no ano de 90. Eu estava grávida da Rony, ninguém sabia, tá? Mas 9 de março eu ainda não aparecia barriga, porque ela nasceu em agosto. Ela nasceu um pouquinho antes, mas... eu disse assim, tá, mas só tem branca. Não, mas o Quênia não levou uma branca e uma negra, que era eu. Tu vai? Vou. Subir, passarela era o meu lugar preferido, eu acho. Aí subi, aí as branquinhas lá, todo mundo olhava. Tu vai participar, tu sabe que concurso é esse? Sei, concurso da Miss Joinville. Ah, tá. Aí tinha uma cabeleireira que era... Eu esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. Ela dizia assim, você tem que dizer que você é representante da sociedade Quênia. E o Quênia é uma sociedade afro. É por isso que você está aqui. Aí eu disse, é isso aí. Aí quando me perguntava, eu já tinha resposta, porque a gente aprende, os mais novos aprendem com os mais velhos, até mesmo a se defender nessa situação, né? Mas, nossa, para mim foi uma experiência grandiosa, né? Porque foi no meio do terminal do ônibus, com o show do Luiz Caldas, naquela época, entendeu? Aí eu dancei, tirei sapato, dancei, que assim, para mim não era o vencer. Eu já me dava por vencedora só o fato de eu ter chegado até lá, né? Então, isso. Para mim, esses fatos assim foram marcantes, porque tem muito mais, né? Mas que a gente encara a situação sem medo de ser feliz e só vai e faz e deixa tudo correr natural. E vocês dois, têm histórias interessantes? Temos bastante histórias. A história que mais me marcou foi quando voltou o Carnaval de Joinville no ano do seu Padilha, que 2010. Ele era em 2010, que ele não tinha madrinha de bateria, ele não tinha rainha de bateria, ele não tinha uma corte. E daí ele me colocou como madrinha de bateria. Eu estava com 20 anos. Eu estava com 20 anos, né? Eu tinha acabado de sair de um concurso Lá de São Chico.
de São Francisco, né? Porque eu fui rainha do carnaval lá de São Francisco. E aí acabei vindo para cá para ser madrinha de bateria da Príncipes do Samba, e eu sou até hoje, né? Ele partiu e eu fiquei com esse título, né? Até hoje. Foi uma coisa bem marcante para mim que ficou. Juan. Então, para mim, são tantos, né, aqui dentro, próximo do desfile, no dia do desfile, que teve uma mesmo que me marcou, que chegou a me arrepiar, foi no ano que a gente tava na concentração, né? Daí o rapaz que tocava a caixa sempre era um mais velho que ia perto da caixa de som, né? Que era com os músicos ali e tal. Daí esse ano ele não foi, daí foi eu. Meu, nervosismo, cara, a pressão, porque daí era só um de cada instrumento, né? Uma responsabilidade, Uma né? responsabilidade de segurar o samba. Pô, daí aquele ano a avenida inteira eu me arrepiei. Foi um teste. Foi um teste. Eu queria fazer uma pergunta para o Juan e para a Juana. A gente sabe que o Quênia ele é uma instituição muito respeitada, né, na sociedade de Joinville. Quando vocês dizem, né, quando vocês se afirmam a partir desse lugar, qual é o impacto? Como é que vocês veem, como é que vocês percebem a reação das pessoas quando vocês se apresentam representantes, né, se apresentam como representantes do Quênia, seja na bateria ou junto à ala das pacíficas? Então, hoje em dia, bastante gente de Joinville conhece o Quênia, né? Como um clube negro, né? Antigamente, até pessoas contam que antigamente aqui no Quênia não poderia entrar pessoas brancas, né? Aí sempre tem aquela responsabilidade de tu falar, vai ter um evento no Quênia, no Quênia Clube. Ah, sério? Falei, pode ir lá, você tá convidado, tá bom? Você pode ir, tranquilo. É uma responsabilidade que a gente tem de falar que você pode entrar, você pode ir, você pode se sentir em casa, sabe? Muitas pessoas, às vezes, ainda têm aquele receio, sabe? Mas tem bastante gente que procura, vai no Instagram, manda mensagem, eu quero conhecer como é que tá agora o Quênia, como é que vocês estão? E a escola tá lá mesmo, sabe? Aquela curiosidade que eles têm, né, de vir pro Quênia. A gente tem aquela responsabilidade de responder com... Gente, o Quênia tá maravilhoso, vocês podem ir lá, né? Que vocês vão ser recebidos de portas abertas, né? É assim, essa é a minha responsabilidade que eu tenho de passar essa segurança, né? Para todos os tipos de classe social, de raças, né? Porque bastante gente antiga ainda tem aquele medo de... Mas pode já? Pode, não pode? Daí a gente fala, né? Que já faz muitos anos já, que já tá... que já passou. Então, cada vez que alguém conhecido, um amigo do meu pai, um amigo da minha mãe, ou até mesmo que a gente acabou de se apresentar, eles perguntam, tu desfila, tu faz parte do carnaval? Eu falo, não, eu desfilo lá no Quênia, né? Pô, mas veio no Quênia nas antigas, tal. Pô, lá era muito legal, cara, não sei o que lá. Tu desfila, conhece o Ernesto, o Buchaco, conhecido assim, né? Daí eu falo, pô, sou filho do Paulista, filho da Nara. Verdade. Tipo, é conhecido, né? Qualquer pessoa que vivenciou essa época, né, de festa, de confraternização aqui dentro, né? Pô, até mesmo pessoas que eu nem conheço. Conhece minha mãe, conhece meu pai, fala o nome das pessoas. É uma credencial. Ser filho do Paulista e ser filho da Nara em Joinville é uma credencial? Bastante gente conhece, né? Eu pego o Uber, às vezes, aí eu coloco lá, né, na área das tranças, né, pra minha casa. Tu vai fazer o cabelo lá na Nara? Ela é minha mãe. Já fala assim, né, ela é minha mãe. Tu é filha da Nara? Mas tu era pequena. Eu ia lá, eu levava a minha esposa lá pra fazer trança. Ela é minha mãe. Tá, mas a tua mãe tá no Quênia ainda? A tua mãe é presidente lá? O que a tua mãe é? Como é que a tua mãe tá? É assim, sabe? O povo fica perguntando. Pequenininho. Te conheci pequenininho. Assim. Essa é a fala comum que vocês ouvem o tempo todo. Não lembra de mim? Tu não lembra de mim? Não lembra de mim? Como cresceu? Como cresceu? É isso. Ô, Nara, mas se os filhos hoje têm uma credencial, quando vocês vieram não havia credencial nenhuma, né? Não. E como é que foi isso na escola? Como é que foi se sociabilizar, né? Socializar em Joinville na década de 70?
Então, Fábio, eu não sei te explicar certinho, mas eu acredito que a gente teve que abrir essa porta, empurrar e entrar, entendeu? O meu pai foi convidado, automaticamente a minha família foi convidada, mas aí depois ele só era convidado, ou melhor, ele era convidado não, ele era contratado, né, para tocar aqui. Só que aquilo veio praticamente que natural, só que assim, para entrar existia resistência, sim, entendeu? Porque tinha que conhecer um, tinha que conhecer o outro, porque o pessoal era muito, diga-se de passagem, fechado, entendeu? A novas pessoas, entendeu? E hoje a gente não faz. Fulano que conhece Beltrano, que conhece Ciclano, vem, porque é meu conhecido. Entendeu? Essas portas, elas se abriram as portas do Quênia hoje, no meu ponto de vista, se abriu de uma tal forma, entendeu? Que qualquer pessoa, de qualquer raça ou classe social, ela entra e ela se sente muito bem porque ela é muito bem recebida. Entendeu? Lá atrás não era não. Não era não, porque tinha aquela barreira porque era muito familiar. Era a família de um, a família de outro. Era assim, né, Ela? Era famílias. Não, hoje tem as famílias que trazem, entendeu? Mas lá na década de 60, 70, era só as famílias de quem realmente trabalhou, colocou uma cadeira, colocou um microfone aqui dentro. Era mais. Sócio. Era sócio. Era só eles ali. Então, como meu pai era contratado, ele tinha essa porta aberta. Agora, o Nara, Juana e Juan, gravar um LP nos dias de hoje, um CD seria hoje, né, o streaming, já não é algo assim tão simples, se bem que hoje já está mais simples. Mas, década de 80, gravar um LP de uma sociedade recreativa, né, e ter ali pai, irmã como intérpretes participando da composição. Qual que foi o impacto disso na tua família? E ainda? Então, Fábio, é que assim, naquela época não tinha tantos valores moral, não tinha como é que eu posso dizer assim, era só um LP, no caso, né? Que o meu pai desse LP, ele não fez parte. Mas, como o meu pai ele era ciumento demais das filhas, né? 3 mulheres e um rapaz, então ele trazia todas as 3 ali debaixo do braço dele, mas ele acompanhou. As minhas irmãs, elas foram convidadas pela gestão da época, acho que era do Padilha, do Butiaco, para fazer o vocal pro Edu, pro Bieli, pro Taíco, que são as pessoas, os homens que cantam ali. E elas fizeram vocal, se eu não me engano, acho que em 3 ou 4 músicas daquele LP. Na época, assim, não teve, como é que eu posso dizer? Não teve uma repercussão muito grande, mas hoje, de uns 10 anos para cá, quem tem esse LP tem um tesouro, entendeu? Tem uma história, tem um tesouro, porque assim, nós tivemos, a minha família teve, só que nós não sei o que aconteceu na época que se perdeu, porque foi dado para minhas irmãs, entendeu? Como pagamento delas terem cantado, entendeu? Tudo foi troca de favores, entendeu? Mas a moça da capa, eu conheço ela é mais tímida do que eu ainda, a Lola. Né? Eu já tentei entrar em contato com ela, porque eu esqueci o nome do pai dela, acho que era Testinha, que fazia parte do Quênia, que eles precisavam de um visual na capa e onde convidaram ela. Faz uns 30 anos que eu conversei com ela, daí eu disse assim, cara, tu tem que ir lá no Quênia. Ela disse assim, não, mas eu não sou muito de samba. Daí eu disse assim, não, mas tu tem história lá dentro do Quênia. E eu sempre convido ela para vir aqui. Não tenho contato mais do WhatsApp dela, mas pelo Messenger eu converso com ela, né? Mas aí ela some, aí eu não sei o endereço, daí fica meio difícil para trazer, porque essas histórias elas têm que ser, né, resgatada para deixar para o nosso futuro,
pro nosso não, quer dizer, o meu já está um presente, né, bem presente, mas dos netos, dos filhos e é o que eu penso. Esse LP foi um sonho realizado na época. Acho que agora já está na hora da gente realizar mais um sonho, porque já temos alguns sambas enredo desde que a escola de samba voltou. São 15 anos, né? 2010, 15 anos. são 15 anos. E já está na hora já de fazer um novo. Até porque esse produto final viria acompanhado da história dos sambas enredos até se tornar samba enredo, né? Nós temos hoje ritmistas que podem acompanhar, que podem produzir esse áudio visual ou esse stream para a sociedade joinvilense, para o Carnaval de Joinville. E a Sociedade Quênia Clube, nesse momento, ela se coloca da década de 80 para cá, resistindo também a essa história do Carnaval. Sim. Dentro desse processo, a Sociedade Quênia Clube, que traz no seu bojo a Escola de Samba Príncipes do Samba, é a escola que tem mais campeonatos vencidos, porque Joinville teve esse processo de competição de escolas de samba, né? Então, as escolas adversárias têm um pouquinho de dor de cotovelo da Príncipes do Samba, mas a Príncipes do Samba, assim como a Sociedade Quênia Clube, também está aberta para as outras agremiações, Exatamente. porque nós somos co-irmãos dessas agremiações, né? Dentro disso, quando o Juan e a Juana falam desse processo histórico e dizer que lá na década de 60 havia essa proibição da etnia branca neste lugar, isso é de fato sim, porque nós, negros, também éramos impedidos de estar em sociedades já estabelecidas na comunidade joinvilense. Mas esse processo, dentro desse projeto Memórias, ele também se estende, além da roda de conversa, ele se estende às escolas, para contar a história da Sociedade Quênia Clube e desmistificar essa memória que a nossa sociedade joinvilense tem, que não pode entrar até hoje. Então, quando a gente vai às escolas, conversa com crianças, com jovens, apresenta a partir das imagens, que o acervo fotográfico é de suma importância, nós também conseguimos informar a população que a Sociedade Quênia Clube é uma sociedade de essência negra para todos. Falando isso, o que significa o Quênia para cada um de vocês? Para mim, o Quênia significa uma tradição, uma resistência mesmo e um futuro para os meus netos. Para mim, o Quênia significa família, amor, é um aconchego, é como se tu estivesse em casa. O Quênia, para mim, é a minha segunda casa, né? Porque a gente foi criado aqui desde novo, aqui era o ano todo, época de carnaval, fantasia, levava as coisas da fantasia lá para casa, era a segunda casa. Ia as máquinas de costura lá para casa. Aqui, lá em casa, era um depósito do Quênia. Então, não tem como não, é um vínculo, sabe? Lá em casa eu costumo falar, onde é que tu estava, mãe? Eu falei, adivinha? Ele fala, no Quênia, né? Eu falei, tava no Quênia. Onde é que De vai 3 sair? anos. Onde é que tu vai? Ah, tem reunião no Quênia. É tudo Quênia. Agora, casa, quando a gente pensa em casa, a gente sempre tem uns lugares prediletos. Todo mundo em sua casa tem seu cantinho. Queria que vocês contassem pra gente um pouco disso. Qual é o cantinho de vocês, de cada um de vocês, dentro do Quênia? O meu cantinho... mexeram no meu cantinho, mas ele ficou maravilhoso. O meu cantinho era lá em cima. Que era eu que entendia tudo aquilo lá, aquela montoeira de fantasia que tinha lá em cima.
Hoje ele está mais maravilhoso ainda porque foi um sonho realizado. Mas agora ele passou para cá. Aqui em cima eu me entendo. É o meu cantinho. Aqui agora é o teu cantinho. Fantasias. O meu cantinho é ali no meio, no centro, onde eu posso sambar e sorrir para todo mundo. Quando eu era mais novo, na época do Everaldo, eu não podia estar participando dos sambas, né? Daí o Everaldo, não, vem aqui que tu vai vir trabalhar comigo no bar. Daí todo o samba eu vinha e trabalhava no bar com o Everaldo. Daí ali virou O teu cantinho meu no bar. cantinho era no bar, que eu trabalhava ali. Porque o bar é o melhor lugar para conhecer todo mundo, né? Todo mundo se encosta ali. Todo mundo se encosta no bar. Se a pessoa não conhece ninguém numa festa, vai pro bar, né? Ou vai pra cozinha, bar, que é o lugar. Agora, eu queria fazer uma provocação pra Ruana e pro Juan. Diante de uma mãe-avó, que é transista, passista, modelo, capoeirista e aquequê no candomblé, quem é Nara para vocês dentro desse lugar chamado Quênia Clube? A Nara, aqui, é uma mãe para todos. Qualquer situação é a Nara. Tá tudo bem, é a Nara. Então, além de ela ser minha mãe, eu tenho que dividir ela com todo mundo que chega aqui no Quênia. Não só problema, qualquer situação. Porque a tua mãe não veio? Ela está trabalhando, mas ela tinha que estar aqui. Às vezes nem tinha que estar aqui. Porque não é missão dela, não é dever dela. Então, assim, é a mãe de todos. Ninguém consegue chegar no Quênia e não perguntar para mim aonde está a Nara, cadê tua mãe? Não é, às vezes nem a Nara, cadê tua mãe? Então ela é a mãe de todos. A mãe, a avó, a tia, a irmã. Bota a irmã, né, mãe? Todo mundo fala, ai, cadê minha irmã? Às vezes nem tem irmã, mas ela tá ali. Ela é a fonte da nossa família hoje, onde a gente consegue nosso pilar, né? Nosso pilar é a minha mãe, não só pessoal em casa, mas sim aqui, dentro do Quênia para todos. Então, assim, seria muito difícil chegar em casa e ela falar, hoje eu não vou no Quênia. É muito difícil. Todos os dias de carnavais, todos os eventos que tem, um aniversário, um pagode, uma festa particular, é difícil para ela não vir. Todo mundo conhece a Nara, a mãe, a irmã, a amiga. Então, assim, é muito... Não tem como eu falar que seria diferente, sabe? Uma pessoa comum. É muito importante ser filha da Nara. Mas muito difícil também. Porque tenho que ter o mesmo padrão, vou ter que arcar com isso, sabe? Eu não vou poder, né, ser atrás dela, vou ter que estar ali do lado dela, né? Ela tá ali, eu vou ter que estar ali. E se preparando para, em algum momento, ir assumindo esses postos, né? Sim, esse lugar e social. querendo ou não, a gente vai assumindo, né? Assim, querendo ou não. Eu tô ali sambando, vem sambar comigo. Hoje eu sou coordenadora de passistas, eu tenho 25 meninas. Tenho 25 meninas, 15 mulheres, 15 senhoras, né? Que estão ali aprendendo a sambar, né? Então, assim, eu peguei esse domínio da minha mãe, de mandona, de vem comigo, vem sambar comigo. Né, mãe? É. E a minha filha também. Minha filha tá com 13 anos, hoje também é passista. É aquilo que tu perguntou para ele, como é que é ser ritmista, né? Numa responsabilidade numa família. A minha filha é a mesma coisa. Se ela não vem pra quadra, eu brigo com ela. Tá fazendo o quê sentada? Pode vir sambar. Tu não vai aprender olhando, vai aprender sambando. E não é porque é minha filha que eu vou deixar sentada, cansada. Não. Se todas estão sambando, vai sambar também. O pequeno de 3 anos também. Entendeu? Vai tocar. O mestre Sala, né? Também. Vamos lá, vamos ensaiar. E assim, é o mais cansado. É o mais cansado, de 11 anos. Mas ele é o que mais gosta. Ele é o que mais deu show no carnaval esse ano. Além de todo mundo, né? A escola tava dividida. Nossa família tava dividida. A mãe tava na ala das baianas,
eu estava na frente da bateria, o meu tio, né, mestre da bateria, o Juan na bateria, o Levi, pequeno, na bateria do lado do meu tio, o Benjamin de mestre-sala. Então, assim, a gente tava toda a família, não tinha ninguém assistindo. Tava todo mundo desfilando na escola Príncipes do Samba. Todos sujeitos. Sim. Todos. E todas as minhas 3 gravidez eu desfilei. Não, do Levi grávida. pegou pandemia. Do Levi eu peguei pandemia, porque daí não tinha, né? É, da Maitê. Mas da Maitê e do Benjamin, eu desfilei grávida. Então, todos os anos da vida deles, eles desfilaram. Muito bom. Então, eu digo que o Quênia é a Nara e a Nara é o Quênia. Porque lá em casa é assim, ó, esse dia eu tava pensando, porra, tantos anos a gente no Quênia e muda a diretoria do Quênia, muda a presidente. E ela tá ali. E a única que não sai é ela. Eu falei, a mãe tá carregando o Quênia nas costas, não é possível, porque ela sempre tem gente nova na diretoria, tá sempre renovando, sempre mantendo de pé o Quênia, sabe? Sempre se importando muito. Eu vejo que a importância dela pela sociedade Quênia é muita dentro de casa, assim, porque é uma cobrança para mim e para a Ruana de, tipo, um exemplo. Pô, às vezes eu chego do trabalho cansado, não quero ir no ensaio, né? Tipo, hoje não. Não, vamos, que a gente precisa de ti. Às vezes a importância é só de comparecer para ela já fica muito feliz, já sabe? Ela vê todo mundo junto, a gente tá participando e é muito importante. Ela se acabar o Quênia, eu acho que ela tem um chilique. Não vai acabar. Acho que não seria diferente se o vô e a avó tivessem vivo, né? O vô e a avó iam, né, querer que a gente também viesse sempre juntos, né? A família toda. Minha mãe me acompanhava. Juntas. O pai não chegou a vir, porque ele faleceu muito cedo e era aquela época que o Quênia era designer, estava começando a designer, né? Mas a minha mãe, o aniversário de 70 anos dela foi feito aqui, né? Então, nossa, foi o aniversário, foi a festa, lembra, Alessandra? Nossa, assim, a nossa família Quênia estava toda aqui. Estava toda aqui. Nossa família Quênia. Na nossa família mesmo, Ferreira, tínhamos o quê? 5, 6. 7 pessoas, né? 7 pessoas. E o restante era a nossa família adotada, que nos adotou na realidade, né? Ô, Nara, pela descrição dos teus filhos, vejo uma mãe muito acolhedora, né? Aí, características de Oxum, de Iemanjá, né? Povo d'água. Povo d'água. Oxumaré. Sou filha de Oxumaré. Agora, isso também tem muito no fundamento da capoeira e da religião, né? Tanto da capoeira Angola como no candomblé e na Umbanda. Conta pra gente um pouco como é que você transita também, ou traz para dentro do Quênia, esse campo também de ancestralidade espiritual. Então, né? É um misto. É um misto. Às vezes a gente nem eu estudei em escola de alemão, entendeu? Mas o meu pai e a minha mãe, eles nunca deixaram de me explicar muitas coisas, né? Não é porque eu convivia no meio dos alemãozinhos lá, que eu fugi desse segmento. Aos 17 anos, eu sempre fui muito ativa. Eu era um menino, quer dizer, de 3 mulheres e 1 rapaz, eu era o segundo rapaz, né? Porque eu era bem terrível, eu amava subir em árvore e coisa arada. Então, aos 17 anos, eu decidi deixar de fazer ginástica olímpica para fazer capoeira. Então, eu tinha muita facilidade com alguns movimentos. Só que meu pai dizia assim, ela já é agressiva. Eu era muito agressiva. Hoje eu me controlo. Mas ele dizia assim... existia uma parte espiritual dentro dessa agressividade, né? Mas também já estava sendo tratada. A capoeira me ajudou num outro lado a me controlar cada vez mais, né? Porque levar um chute na cara, para mim, foi subir em cima do rapaz e esquecer a técnica. E o mestre senhorzinho, ele sempre dizia assim, na calma, na técnica, quer bater? Pode, mas tem que ser na técnica. E aquilo para mim assim era muito difícil, né? Procurar me controlar. Então eu chegava em casa assim super agitada,
Eu quebrava coisa, eu chutava, Aí a parte espiritual ia lá e dava uma baixada. Aí comecei a conciliar as duas coisas. Eu fiz 10 anos de capoeira, né? Quando a Ruana estava com uns 7 anos. 7 anos eu levei ela para a academia também. O Juan já foi um pouquinho mais novo, com 3 anos, né? Que eles têm 5 anos de diferença. Então eu ia, ela ia e eu levava ele pequenininho, entendeu? Então eu sempre procurei em todos os lugares que eu achava que aquilo ia me dar, não é dar um futuro, mas que fosse conseguir me fazer melhorar a minha personalidade, melhorar a minha pessoa, melhorar aquela agressividade que estava dentro de mim. Eu não entendia o porquê aquilo, mas dentro da espiritualidade, dentro dos cantos da capoeira, aquilo foi, a gente vai ouvindo, que são lamentos dos nossos antepassados, né, da nossa cultura, e a gente entende cada vez mais. Eu entendo o porquê que eu tenho tanto o Quênia dentro do meu coração, entendeu? Porque eu sou negra. Meus filhos são negros, entendeu? E assim, e eu quero que isso dê continuidade. Eu estou pensando em voltar a fazer a capoeira 50 mais, né? Porque eu acho que não basta para mim, eu não consigo sambar muito mais, né? Não consigo sambar muito mais, mas eu sei girar, eu consigo girar, então eu giro na ala das baianas ali, ó, eu digo, gente, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem naquele giro das baianas assim, ó, eu vou e volto. Entendeu? Então, tudo o que agrega para fazer o correto, para fazer o certo, para que a espiritualidade, a mente e o corpo estejam em conjunto, eu procuro fazer. E isso eu passo para eles também. Que a gente não tem que fazer só uma coisa, eu vou só trabalhar. Não. Tem que ter um momento do lazer. Tem que ter um momento de se doar. Porque pelo Quênia, eu me dou. Eu não deixo de fazer as coisas em casa. Mentira, eu deixo sim. Tem hora que eu digo assim, ó, vocês se virem aí que eu tô indo pro Quênia. Ou vamos todo mundo junto. Fecha a casa e vamos pro Quênia. Entendeu? Não importa quantas pessoas tem aqui. Muitas vezes eu já fiquei sozinha, só eu, né, e os espíritos aqui dentro do Quênia trabalhando. Aí daqui a pouco chega um, aí daqui a pouco chega outro, entendeu? Porque assim, ó, eles vão atrás. Que tudo que eu faço que é de coração, entendeu? O porquê eu ainda não entendi, mas eu acho que vai chegar a hora de eu entender. Esses dias eu estava falando lá em casa, não sei se a Rona lembra, eu fiquei sentada na mesa e pensei assim, ó, eu não sabia que aquela teimosa lá atrás, que brigou com o pai, que fugia de casa com o irmão pequeno, porque onde eu tinha que ir, que ele é 11 anos mais novo que eu, aonde eu ia, leva o teu irmão. Então a gente acostuma, onde tá levando um. Eu pensei assim, poderia ter sido feito mais fotos, poderia ter sido feito mais registros, mas na época eu não me imaginava. Eu não imaginava que ser Nara dentro do Quênia hoje estaria trazendo tudo isso, entendeu? Que para as pessoas que vão vir o dia que eu não estiver mais aqui, vão saber dessa história e vão saber que o Quênia nunca parou. Porque foi a Nara, veio Padilha, veio Butiaco, eles foram indo, entendeu? E que eu também fui resistência e não deixei morrer. Entendeu? Que os meus filhos estão aqui, que à minha frente eles vão vir. Entendeu? Porque uma hora eu não vou conseguir mais. Mas eu disse assim, ó, nem que seja com 80 anos, eu quero estar aqui. A tia Luísa não está com 90, vai fazer 91. E 80, né? Então, a tia Luísa, ela me liga e pergunta tudo que tem no Quênia. Eu digo, não, tia, tem isso, tem aquilo outro. Passa aqui para me pegar. Tia, não tenho como passar, mas eu vou arrumar alguém para ir buscar a senhora, entendeu? Então, aí eu digo assim, nossa, a gente, para mim, é até meio que complicado de falar, né?
Mas eu não sabia, eu não imaginava que o fato de eu ter feito tanta coisa, mas nunca foi com o objetivo de aparecer. Eu era exibida, mas não da forma que está sendo agora, né? Então isso vai ficar para a história, né? E que o Quênia tenha mais 60, 120, 180 anos pela frente, né? E a história da gente fica. Os meus filhos estão aqui, ainda bem que eles gostam, né? De acompanhar a mãe louca deles, meus netos também, né? Então, acho que a família Ferreira vai fazer história a partir de mim, a partir do meu pai, que foi a primeira pessoa que colocou os pés aqui dentro e fez com que a gente tivesse tanto gosto, né? É isso. Nara, aproveitando que tu fala dessa referência que é o teu pai, né? Que ele era militar, mas também era músico. Ele tinha, então, várias atividades. E assim, cada um de vocês também tem várias atividades. E a minha pergunta, na verdade, vai primeiro para a Ruana, que eu tenho uma curiosidade enorme de saber isso. A Ruana, para que todos possam conhecer, não é somente a madrinha de bateria, a passista da Sociedade Quênia Clube, mas foi também uma das bailarinas da primeira turma do Bolshoi. Qual a relação que a Sociedade Quênia Clube tem nesse momento da tua vida? Então, desde pequenininha eu sempre gostei muito de dança, né? Não só porque a mãe me colocava, mas sim porque eu sempre gostei. E quando o Bolshoi veio para o Brasil, né, no ano de 2000, foi no ano de 2000, foi feito um teste aleatório na escola, né, para todas as crianças. Então, eu fiz o teste sem o consentimento da minha mãe. Aí eu levei um bilhete para casa e falei para a mãe: mãe, eu passei. Mas passou onde? Eu passei num teste que foi feito na escola. Eu não tinha o conhecimento que o Bolshoi era uma escola de balé grande. Eu só queria dançar. Mas, Ruana, tu sabe que é balé, né? Sim, mãe, eu sei. Mas tu sabe que tu samba? Que tu é porta-bandeira? Eu falei: mãe, eu sei. Então tá bom. Aí fiz um teste, fiz 2 testes, fiz 3 testes. Passei os 3 testes. Da minha turma, foram 4 bailarinos negros. E foram 4 bailarinos negros que passaram da primeira turma do Bolshoi e que se formaram foram 2. Eu não cheguei a me formar, né? Eu passei no Bolshoi, fiquei no Bolshoi durante 6 anos. E de lá para cá, eu sempre gostei muito de dança e não deixei de sambar. Eu só não poderia aparecer, né? Porque, né, o Bolshoi, ele tem uma regra, eu só não poderia aparecer. Mas eu nunca deixei de sambar. E hoje, vou fazer um breve resumo, né? Hoje, com 34 anos, eu voltei a fazer aula de balé, a fazer aula de contemporâneo, a fazer aula de danças populares aqui dentro do Quênia. Hoje a gente tem uma companhia, né, aqui no Quênia, onde eu estou fazendo umas aulas experimentais, né, para ver se meu corpo ainda acostuma, porque eu não tenho mais 10, 11 anos, né? Estou com 34, né? Eu estou super amando essa minha nova fase da minha vida, entendeu? Para sentir de novo a barra, sentir o chão, a sapatilha, aquela música, a música do piano, sabe? Então, assim, ó, eu também tenho os meus momentos de tranquilidade com o balé e gosto do meu batuque da escola de samba. Então, assim, aqui no Quênia, ele me trouxe todas as minhas memórias da minha infância que eu tive, do Bolshoi. O Bolshoi também teve aqui no Quênia uma audição ano passado. Faz 2 anos. Passado. Não, foi ano passado. Ano passado. O Quênia foi uma referência de todas as escolas que o Bolshoi vai, né? Em todas as escolas, foi uma referência onde foi feito os testes para os alunos aqui da região da comunidade. Então, assim, não foi só os bailarinos profissionais que vieram fazer um teste, foram aquelas crianças que não têm conhecimento com dança nenhuma. Foram crianças de 8
há 12 anos aqui. E daqui saíram, acho que dois alunos para o Bolshoi, sabe? Estão lá. Então, assim, todo ano eu tento fazer o aulão, né, com os ex-alunos, eu vou para o festival de dança, sabe? Então, assim, eu não deixo de frequentar lá a escola do Bolshoi, entendeu? Porque eu cresci com isso, eu cresci lá, né? Assim, eu fico muito feliz de voltar para essa fase novamente. E o bacana também é que passa a ser uma referência para a nova geração, né? Tanto para dentro do Quênia, mas também para fora do Quênia. Então, quando você tem uma passista, né? Um profissional ligado à instituição, que ele também se vincula a outras ações, né? Na sociedade, ele passa também a ter um outro peso, uma outra importância para aqueles que estão vindo. Sim, é bem isso. Eu fico muito feliz. Meu, é uma energia, sabe? Uma coisa muito boa que vem quando tu, né, se olha no espelho lá na Barra. Eu lembro como se eu tivesse 10 anos ainda, sabe? Então, assim, é uma memória muito boa mesmo que eu tenho. E não vou desistir, tá? Não desista mesmo. E Nara, tu trabalha com tranças. Conta um pouquinho para nós como iniciou isso e qual a tua satisfação dentro dessa profissão, que é tão importante, porque ela envolve estética, bem-estar, empoderamento. Ali, eu sempre falo, né? Eu tenho mais tempo de trança do que de adulto. Porque eu comecei muito nova, né? Aos 12 anos. Começou porque eu estudava no Conselheiro Mafra, a professora tinha dança na escola e a dança que a gente ia apresentar era Morena de Angola, só que era tudo branquinha, as meninas, e só tinha eu de negra. Aí a professora de dança dizia assim, eu queria tanto que a tua mãe fizesse umas trancinhas no teu cabelo. A mãe fazia as tranças lá do jeito dela, né? Aí a minha irmã mais velha disse, não, tem uma moça que está em Joinville, é paulista, ela faz umas tranças maravilhosas. Aí a minha irmã me levou lá e fez a trança. Só que a moça não fez a trança eu olhando no espelho, né? Aí quando eu me vi, eu olhei assim e disse, nossa, que coisa mais linda. Eu estava me sentindo assim maravilhosa, né? Aí fui, dancei tudo. Aí eu cheguei, depois de um tempo, eu falei para a mãe, eu acho que eu sei fazer essa trancinha. Aí todo mundo, Nara, por favor, né? Eu tinha 12 anos. Não, eu acho que eu sei fazer. Tentei, não consegui. Aí fui acompanhar minha irmã, que a minha irmã ia fazer a trança, né? Aí cheguei lá, fiquei olhando a mulher trançando. Aí ela trançava o espelho na frente e ela trançava do lado para que a pessoa não visse o formato da trança, mas para uma criança de 12 anos ninguém vai dar bola. E eu fiquei sentadinha na cadeira assim, só olhando. Só olhando. Eu cheguei em casa, trancei o cabelo da minha outra irmã, trancei o cabelo da minha mãe. Eu nunca mais parei de fazer trança. Eu tinha 12 anos de idade. Sabe assim? Depois de muito tempo é que eu fui entender o significado das tranças. Que eu disse, olha só, eu devo ser um espírito, uma alma de alguém que foi fugitivo, alguma coisa, entendeu? Porque as coisas que... Minha mãe não tinha trança, minha mãe não tinha mão para trança, né? Iniciou de mim, porque eu me apaixono pelas coisas e eu vou até o fim. Aprendi a ganhar dinheiro porque a mãe das minhas amiguinhas davam um dinheirinho pelo que eu tinha feito no cabelo delas, né? Aí, assim, eu gosto muito de dinheiro, entendeu? Então, eu aprendi aquilo e foi indo, mas, assim, não era o que eu queria para a minha vida. Não era. Eu dizia para o meu pai assim, eu quero trabalhar numa empresa. Meu pai dizia assim, as tuas mãos é a tua empresa. As tuas mãos Não, pai, não é o que eu quero. Aí fiz curso de secretária, trabalhei muito tempo de secretária na academia, porque daí eu tinha que pagar a academia de alguma forma. Não tinha dinheiro, eu trabalhava lá, entendeu? E ainda ganhava dinheiro ainda. Ele me pagava o salário, eu pagava a academia e ainda treinava.
Mas nunca deixei de fazer trança. Nunca deixei de fazer trança. Aos meus 22 anos, quando meu pai faleceu, eu decidi fazer um curso de cabeleireira para oficializar aquilo que era a vontade do meu pai, né? Mas não deu certo, né? Não deu certo. Cortar cabelo não era para mim, fazer escova em cabelo não era para mim, alisamento, chapinha, não era para mim. Aí eu disse, eu vou continuar fazendo só as minhas tranças. Onde eu criei meus 2 filhos, eu era casada, né? Fiquei 21 anos casada, mas tudo era em torno das tranças, né? Conheci a Dona Maria Laura através do meu pai também, que eu participei de concurso com ela, e depois dos concursos eu passei a participar junto com ela fazendo tranças nas negras que desfilavam. Se era um desfile afro, existia o penteado afro, a Nara das tranças estava lá, entendeu? Ah, vai cobrar, não vai cobrar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não, eu vou trançar do mesmo jeito, né? Não era só, eu estava me doando, eu estava aparecendo, eu estava na cabeça daquelas moças, né? E desde então eu abri a minha sala em casa, nunca trabalhei fora. Mentira, eu trabalho fora quando me chamam em salão, eu vou, mas a minha praia mesmo é dentro da minha casa, o meu espaço é dentro da minha casa. E às vezes tem pessoas que perguntam assim, tá, mas o dinheiro dá? Dá. Eu me sustentei uma vida inteira, né? E sustento hoje ainda, né? Meu filho trabalha, minha filha trabalha. Minha filha também se tornou transista, né? Ela voa mais do que eu. Sempre voou mais, né? Para fazer trança para fora, Florianópolis e outros lugares aí. Mas o ramo da família, partindo de mim também, foi as tranças que nos sustentam, que nos mantém, né? Então, já fiz trança aqui no Quênia, já fiz trança nas escolas, Semana da Consciência Negra, o pessoal chamava, né, Alessandra, eu ia. Já participei com a Alessandra lá no quilombo do Beco do Caminho Curto, né? Então, assim, aonde chama, eu procuro estar, porque é um momento que talvez possa não ter tem que aproveitar aquele momento, porque talvez ele possa não voltar, né? Porque hoje em Joinville tem muita transista, tem bastante transista, mas eu acredito eu ter sido a pioneira. Bom, para finalizarmos a roda de conversa com essa família tão querida que vive a Sociedade Quênia Clube, a família Ferreira, nós queremos saber de vocês uma mensagem para as futuras gerações. Ali, a minha mensagem para as futuras gerações é que sejam bem-vindos ao Quênia. Que venham, traga seus filhos, seus netos, seus bisnetos e venham para não deixar morrer essa cultura, não deixar morrer essa sociedade. Se associem e venham para ficar, porque essa é a nossa casa. Essa é a casa do afrodescendente. Finalizamos assim a nossa roda de conversa com a família Ferreira, que traz memória, história, amor por este lugar, fazendo a extensão da sua casa essa sociedade. Muito obrigada. Família Ferreira. Meu pai, Vicente de Aruanda. Músico do Exército, Vicente de Aruanda. Casou-se com minha mãe, Celina. Uma pessoa maravilhosa. Gostava muito de carnaval e festa. Da minha mãe, vou ressaltar aqui que eu só conheci a minha avó Maria. Meus pais tiveram 4 filhos. Minha irmã mais velha, Lúcia Helena.
minha irmã do meio, falecida, Luciene, eu, que sou Lucianara, e o meu irmão caçula, Luciano. Eu tive 2 filhos, Juana e Juan. A Juana, ela me deu 3 netos maravilhosos, que é a Maitê, o Benjamin e o Levi. Essa é a minha família.